Olá, eu sou a Mônica e hoje eu vou começar o nosso estudo bíblico. Eu não sei se vocês assistiram meu último vídeo falando sobre o piloto da proposta. Acho que foi um vídeo bem ácido, mas que em parte falava um pouco sobre o meu atual momento de revolta diante da vida e desse mês da consciência negra, porque, minha gente, como é que é isso? O brasileiro gosta de ser ignorante, mas tirando esse lado aí do meu desabafo, hoje eu vou trazer aquilo que para mim tem muito sentido, é muito relevante, é muito importante, que é tratar da fé. E eu vou fazer esses vídeos diários, mas agora por hora não vai ter uma data pontual. Mas eu acredito que da mesma forma que o quadro Chá e Poesia sai sempre nos sábados, aos domingos eu quero trazer essa perspectiva de fé. Lembrando que eu faço também esse conteúdo já há algum tempo, lá no meu Instagram, fica a dica para você me seguir. E hoje eu vou trazer um pouco sobre esse estudo bíblico, porque a Bíblia eu leio diariamente, constantemente, mas o que eu vou trazer mesmo é o destrinchar da Bíblia nessa perspectiva. Eu estou usando como base essa Bíblia aqui, que é uma Bíblia de estudo, se chama Plenitude. Por que Plenitude? Porque todas as Bíblias elas são iguais. A Bíblia é cristã, mas as Bíblias de estudo elas vêm com notas homiléticas e de rodapé explicativas que trazem muitas vezes a perspectiva do entendimento histórico, linguístico e cultural da narrativa. Para quem não sabe, a Bíblia cristã ela tem 66 livros, sendo 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. É isso? Acho que é isso. E eu vou começar pelo Pentateuco, lembrando que o Pentateuco compõe os 5 livros, os primeiros 5 livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e sua autoria é conferida a Moisés. E no capítulo 1 de Gênesis, ele vai trazer a perspectiva da criação, e o verso primeiro ele fala sobre esse princípio que o Dr. Shedd ele fala. Quando ele explica esse versículo, ele lhe dá um entendimento que isso pode demandar dias ou eras. O tempo de Deus ele é linearmente diferente do homem. Isaías fala disso, né, o livro de Isaías, que um dia são como 1000 anos e 1000 anos como um dia para Deus. Então, Deus tanto pode ter feito o luzeiro, sol e lua num dia, ou ter passado eras e eras geológicas de geologia, para fazer aquilo ali. E a oferta da Bíblia é que durante esses 6 dias, Deus, o Criador, ele criou tudo o que há aqui na Terra, no universo, e escolheu, depois disso, o 7º dia para descanso. Deus viu que tudo que ele tinha feito era muito bom e aí ele descansou. Existe uma expressão que é anacrônica na Bíblia, acho também que em Isaías, que diz que Deus não se cansa nem se fadiga, mas esse descanso de Deus é muito mais um descanso como uma premissa dada de Deus para o homem, no sentido de que quando ele pensou em criar o homem, ele pensou da seguinte maneira: o homem ele vai trabalhar, vai viver, mas ele terá um dia de descanso da sua jornada de trabalho, e esse descanso vai ser bom não só fisicamente para ele, emocionalmente, mas também vai ser um dia em que o homem vai ter uma oportunidade maior de não estar tão atarefado com as coisas seculares e, de fato, poder se conectar mais com o seu Criador. Lá na frente, quando Deus dá as tábuas da lei a Moisés, ele fala sobre esse dia de descanso, que na perspectiva hebraica,
se deu no sábado, e nós, cristãos, aqui nessa tradição de Roma, a gente incorporou os domingos como um dia de celebração e de descanso para fazermos a nossa religiosidade. No capítulo 2 de Gênesis, o texto já se adianta um pouco e vai trazer a narrativa da formação do homem. Diz que Deus ele pegou do barro, formou o homem e soprou nas suas narinas e aí deu-lhe o fôlego de vida. E deu a ele o nome de Adão, lembrando que Deus dotou Adão de tanta inteligência que coube a este a responsabilidade de nominar todos os animais da terra. Eu imagino que Adão era um homem bem inteligente. Quando Deus criou Adão, ele percebeu que Adão sentia falta de um alguém. Até porque os animais eles viviam em casal. E aí a Bíblia fala que Deus deu um sono profundo a Adão e retirou parte de sua costela. E assim, da costela de Adão, ele transformou a mulher, Eva. E essa seria submissa a ele, né? Seria sua companheira, seria sua ajudadora. Deus, ele colocou o homem e Eva no jardim do Éden. E imagino que era um jardim muito belo. O texto fala sobre esse jardim, fala sobre os rios que o circundam e as pedras de riquezas minerais que existiam lá. E era para o homem e Eva desfrutar daquilo ali. Adão e Eva desfrutar, mas num certo momento chega uma serpente e fala para Eva. E astuciamente pergunta a ela se Deus tinha proibido de comer o fruto. E aí ela disse, no caso, de comer todos os frutos. E ela disse que não, só aquele ali, porque era um fruto do conhecimento do bem e do mal. E a serpente persuade Eva, e dizendo que os seus olhos serão abertos e que não vão morrer. E de fato ela aceitou a sugestão da serpente e comeu o fruto. E deu ao seu marido e seus olhos foram revelados. Se abriram, eles viram que estavam nus e ali se começa a inserir-se o pecado na humanidade. O pecado, ele não veio do homem nem da mulher, originalmente, veio da serpente. Mas por causa da desobediência de Adão e Eva, o pecado chegou à humanidade. Lembrando que Adão ele tinha uma responsabilidade muito grande sobre Eva e ele não teve esse cuidado de vigiá-la, de protegê-la dessa tentação aí vinda da serpente. E quando Deus, na viração do dia, vem falar com o homem, eles tentam se esconder. E aí Deus os questiona. E aí um joga a culpa para o outro. Adão para Eva, Eva para a serpente. E Deus aí faz com que cada um receba uma recompensa pelo pecado, no caso, uma punição. A serpente se diz que ela vai rastejar e existe biologicamente, os biólogos sabem disso, eu já vi vídeos assim. Algumas cobrinhas elas têm uma espécie de ossinho, né? Uma extremidade fora do corpo, que se diz que no processo evolutivo possivelmente ela tinha patas. Então, se ela iria rastejar, é porque antes ela não rastejava. A Eva foi dado o ter filhos com muitas dores, então as dores iam muito se agravar. A mulher, que realmente quando está em trabalho de parto, ela sente muita dor, e não deveria ser assim originalmente. E Adão Deus disse que ele comeria com suor o seu pão. Não é que o trabalho em si seja maldição, muito pelo contrário, é uma total bênção. Mas que ele se cansaria muito. E de fato o trabalho promove esse cansaço muito forte, muito grande para o homem, de uma maneira geral, né? O trabalho ele é cansativo. E Deus
os retirou do jardim, porque além da árvore do conhecimento do bem e do mal, existia uma árvore da vida. E se o homem comesse desse fruto, ele não morreria. E aí estaria eternamente vivendo aqui na terra na sua condição pecaminosa. E nós cristãos entendemos muito que estamos aqui, mas não somos daqui. A vida é cheia de aflições, tristezas e dores. E a nossa natureza terrena, carnal, pecaminosa, ela sempre corre para as coisas erradas. É através de Jesus que a gente tem assegurado o arrependimento, a remissão dos pecados, e para o cristão sempre é uma luta e uma busca, né? Uma busca de santificação, mortificar constantemente os desejos da carne e viver uma vida separada do mundo, uma vida dedicada a Deus. Adão, ele é um homem carnal, falho. Deus o veste, mata algum cabrito, uma ovelha, não sei qual animal, e através daquelas peles veste um homem. Isso é um arcabouço, um esqueleto, Adão para Jesus Cristo lá no futuro, no Novo Testamento, que vai ser um sacrifício vivo de remissão, de perdão, uma oferta viva de perdão e de remissão de pecados para a humanidade. Aquela vestimenta tinha que ser de pele, porque era exigível o derramamento de sangue para a remissão do pecado. No Antigo Testamento, sempre que Deus requer do homem um sacrifício de arrependimento, é feito através de uma oferta de holocausto. E ali foi um primeiro sacrifício que Deus fez para que o homem pudesse ter a sua culpa expiada, perdoada. Só que essa expiação ela se mostrou falha, porque o homem passou nas décadas futuras e nos milênios da humanidade pecando, continuando fazendo sacrifícios, mas não tinha um total arrependimento. E só através do perdão realmente de Cristo, quando ele reconhece Cristo como Senhor, é que ele tem realmente esse pecado totalmente expiado. E não é mais por obras, é por fé. Mas isso é algo que a gente vai tratar muito depois. A gente está bem no início da narrativa. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E quem quiser apoiar esse projeto, inscreva-se no meu canal. Me siga no Instagram. Tem na descrição do vídeo o meu Insta. E é isso. Eu sou a Mônica e compartilho, além de literatura, fé, graça e paz. Eu sou Batista. Até mais.